Olá, como é que você vai? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Patrícia Mesquita e esta é a competência de comunicação e informação. Nesta aula eu vou levar você para caminhar por aspectos um pouquinho diferentes na produção de textos. A gente vai conhecer alguns tipos específicos de textos que existem e que você vai precisar utilizar no seu dia a dia e vai entender um pouquinho melhor como é que a gente pode fazer para conseguir produzir bons textos desses tipos. Vamos lá? A produção de textos. Escrever um texto, isto é, enviar uma mensagem capaz de ser decodificada por alguém, não é simplesmente colocar palavras juntas num papel. A construção de um texto exige conhecimento prévio sobre o código utilizado, observação quanto ao tipo textual adequado e ainda a coesão e a coerência. Vale ressaltar que alguns gêneros textuais possuem características específicas que auxiliam na sua construção. Vamos conhecê-los? Bem, você já viu que a gente tem diversos tipos diferentes textuais e cada tipo vai estar adequado a uma determinada situação de comunicação. Em algumas situações você vai precisar usar a descrição, em outras você vai usar a narração, em outras os textos argumentativos. Mas, além disso, existem alguns esquemas, vamos dizer assim, que a gente também vai considerar como tipos textuais que você vai precisar compreender um pouquinho melhor como construir, porque possivelmente você vai usar isso no seu dia a dia, no ambiente de trabalho. Então, é sobre esses tipos e construções textuais que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Levantamento bibliográfico. Sempre que vamos escrever sobre algo, mesmo que seja um assunto que conhecemos muito bem, procuramos levantar informações para embasarmos o nosso texto, tornando-o mais rico e elaborado. Podemos chamar este processo de levantamento bibliográfico. Objetivos do levantamento bibliográfico. O levantamento bibliográfico tem o intuito de descrever e classificar documentos, livros, revistas, enciclopédias, enfim, fontes de informação, segundo critérios como autor, gênero textual, conteúdo temática, data e etc. Tudo isso com o objetivo de facilitar a busca por informações que contribuam para a construção do texto. Se você fizer um resgate do que a gente já vem trabalhando nesta competência, você vai lembrar que em vários momentos eu destaquei a necessidade de você ter conhecimento, ter informações sobre determinados assuntos que você vai precisar escrever no teu dia a dia. O que a gente pode fazer para que a gente consiga obter essas informações quando a gente precisa escrever sobre um tema específico é o que a gente chama de levantamento bibliográfico. O nome parece meio estranho, pode causar um certo distanciamento de você, mas na realidade não tem nada de mais nisso. O que é que o levantamento bibliográfico ele é? Ele é o ato de você conseguir reunir, o máximo de informações sobre um determinado assunto. Então, se você quer escrever, por exemplo, sobre as especificações técnicas de uma determinada peça, ou se você precisa escrever sobre um determinado assunto relativo a recursos humanos, sobre, sei lá, planos de cargos e salários, você vai tentar reunir o máximo de informações em livros, em revistas, em periódicos, em jornais, na internet, em todas as fontes de informação que você tiver, para que você consiga, dessa quantidade máxima de periódicos que você juntou, extrair as principais informações. Para fazer isso e conseguir fazer isso da melhor forma possível, você precisa sistematizar esse processo. E aí é que entra, no caso, o levantamento bibliográfico. Você vai organizar esse material. Ou seja, vai separar ele por autor, por assunto, por data, vai estabelecer critérios para que você consiga saber o que cada um desses materiais tem de informação e assunto para que você possa utilizar no melhor momento para você, na hora que você precisar daquela informação especificamente. Então, eu sugiro que você tente fazer um exercício. Pense num tema que seja algo que você tem interesse, ou que você goste, ou seja o próprio levantamento bibliográfico, e dê uma pesquisada para ver quantos materiais vão aparecer para você. Aí você pega e sistematiza isso, estabelece critérios, define os autores, as datas, os assuntos que esse material trabalha, para que você tenha essas informações sempre à mão quando você precisar delas. Fichamento. Todo texto ou parágrafo possui ideias centrais. Para tentar facilitar a apreensão dessas informações mais relevantes de cada contexto, realiza-se o fichamento. O processo do fichamento envolve a construção das chamadas fichas de documentação bibliográfica, que obedecem a uma série de aspectos para a sua construção. Características de um fichamento.
Severino, 2002, página 39, explica que, abre aspas, primeiramente, apresenta-se uma visão do conjunto, um apanhado amplo, o que pode ser feito após um primeiro e superficial contato com os materiais. Pois bem, a próxima técnica que você precisa conhecer é o fichamento. O fichamento ele vai ser muito importante, tanto para a tua vida profissional, como também para a tua vida acadêmica, estudantil, porque ela é uma ferramenta bacana para você utilizar na hora que você for estudar. Talvez você já até faça o fichamento sem saber, né? E sem fazer isso de forma sistematizada, organizada. O que é que seria o fichamento? Aquele ato de você começar a ler um determinado livro, um material, uma apostila e grifar as principais ideias. Ele vai destacar as principais ideias de cada parágrafo, vamos dizer assim, a ideia central do que é que aquele parágrafo quer dizer. Com isso você vai grifando, né? Vai separando, vai sublinhando essas ideias centrais. A partir desse momento que você leu o texto, fez esse primeiro contato, teve essa primeira leitura superficial e separou essas ideias centrais, você vai precisar sistematizar isso de uma forma diferente. Então, o fichamento ele vai trazer os elementos que a gente precisa ter para saber de onde é que a gente tirou aquelas informações, ou seja, o nome do autor, o nome do periódico, do livro, enfim, da revista, as páginas que você está utilizando do fichamento, editora, ano, cidade, que são informações relevantes nesse aspecto bibliográfico, na ficha bibliográfica. Você vai reunir isso numa ficha e vai separar ou vai copiar, vamos dizer assim, aquelas principais informações que você grifou daquele texto, colocando sempre a página de onde você retirou aquilo. Então, se você vai fazer um fichamento, por exemplo, de uma apostila, e você tira da página 4 as principais ideias de cada um dos parágrafos. Antes de cada um desses parágrafos, você vai colocar o número da página de onde você está tirando e destacar aquela ideia principal. Por que é importante você fazer isso? Porque ajuda você a sistematizar as informações que você tem sobre um determinado assunto e torna, né, esse contato com essas informações mais fáceis. Então, a partir do momento que você faz um levantamento bibliográfico, ou seja, reúne todas aquelas informações que você tem disponíveis sobre um determinado assunto, você precisa saber o que é que tem de conteúdo ali, né? O que de fato está escrito, está posto ali. Você realiza o fichamento e aí com esse fichamento, no momento em que você precisar escrever sobre isso, qualquer que seja o tipo textual que você for utilizar, você vai ter essas informações mais fáceis para que você consiga acessar. Relatório. Relatar condiciona-se ao ato de descrever a respeito de um determinado acontecimento, enfatizando seus aspectos relevantes. Dessa forma, podemos entender o relatório como uma construção textual voltada para realizar a descrição de um determinado evento ou acontecimento. Características de um relatório. Utiliza a língua culta, uso de linguagem objetiva, clara e precisa, contém introdução, desenvolvimento e conclusão. Outros dados podem ser utilizados como complementos, gráficos, tabelas, quadros informativos, descrições ou dados numéricos. Outra construção textual que é importante, é relevante que você conheça, é o relatório. Mas você pode pensar, professora, fazer relatório é muito fácil, eu já fiz muitos na minha vida. De fato, fazer relatório não é tão difícil, mas fazer um bom relatório exige atenção, exige cuidado. Por quê? É preciso que você foque nas informações que realmente são relevantes para aquele acontecimento. Não é colocar as informações por colocar ou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, como é muito comum a gente ver as pessoas fazendo em várias situações no dia a dia. Então, o que é o foco de um relatório? O primeiro passo que a gente precisa entender é isso. O relatório ele tem o objetivo de descrever um determinado acontecimento com o máximo de informações possíveis ou com as informações que são relevantes para aquele contexto. Quem é que vai definir se o máximo de informações ou que tipo de informações são relevantes para aquele contexto? As situações. Cada empresa ou cada organização vai ter dentro do seu escopo o que é relevante para que compõe aquele relatório ou não, certo? Além disso, você vai buscar descrever. O relatório ele é uma construção que tem muita relação com o tipo de texto lá descritivo. Você vai tentar
colocar as informações que são relevantes para aquela descrição, para aquele relatório específico daquele acontecimento, da melhor forma possível. Então, nesse aspecto, é bom você lembrar um pouquinho lá das características do texto descritivo. Procurar ser objetivo, né? Colocar essas informações, essas situações que você está descrevendo de forma objetiva. O relatório, ele normalmente não abre espaço para subjetividade. Você tem que utilizar características, adjetivos, substantivos que sejam objetivos. E, além disso, observar dentro da organização da qual você faz parte, se ela recebe bem, se ela aceita bem relatórios grandes, relatórios pequenos, como é que isso acontece dentro do teu ambiente organizacional, para que você consiga adequar o tipo de informação que você precisa descrever no relatório ao tamanho que essa organização recebe muito bem. Mais uma vez, como todo tipo de texto, o relatório, ele é prática. À medida que você for escrevendo, que você for realizando os relatórios, você vai passar a realizar isso da melhor forma possível. E outro exercício que é importante você fazer para conseguir escrever um bom relatório é ler. Então, dentro do teu contexto organizacional, dentro da tua vida, dentro da empresa, procure encontrar bons relatórios e ler esses relatórios observando as características do texto que foram utilizadas para construir esse relatório. Não só as informações que estão lá postas, principalmente a forma como o texto está estruturado, está construído, para que você consiga perceber o que é relevante e o que não é e consiga produzir um bom relatório no teu dia a dia. Descrição de procedimentos. Como o próprio nome anuncia, também é uma prática comum no mundo organizacional e apresenta características textuais que devem ser observadas ao redigir, como a descrição, ou seja, a indicação da forma de como realizar ou fazer algum procedimento. Como produzir uma descrição de procedimentos? Construir frases na ordem direta. Preferir frases curtas e afirmativas ou negativas diretas para facilitar o entendimento. Usar preferencialmente o verbo no presente do indicativo. No caso da descrição de etapas de um processo, usar o infinitivo. Numerar, mexer, usar, colocando-o no início da frase. Numerar cada ação, respeitando sua sequência de execução. Utilizar sempre que possível os termos técnicos. Fazer uso do estilo impessoal, evitando o emprego de pronomes de primeira pessoa. Evitar o uso de abreviaturas e siglas, que só se justifica quando aparecerem muito repetidamente. Numerar os itens, primários, secundários, terciários, etc., com algarismos arábicos, colocando a numeração junto à margem esquerda. Não usar ponto, parênteses ou hífen após essa numeração e dar um espaçamento correspondente a 2 letras antes da primeira letra seguinte. Escrever os títulos dos itens primários, capítulos, fonte adequadamente maior que a do corpo do texto, evitando a caixa alta, letras maiúsculas, sempre que possível. Outra construção que você também vai utilizar muito no teu dia a dia, no mundo organizacional, é a descrição de procedimentos. E aí também é muito importante que você observe as características que são utilizadas para fazer uma boa descrição de procedimentos. Qual é o objetivo, quando a gente está construindo, quando você precisa fazer uma descrição de procedimentos? É o que o próprio nome diz. Você precisa colocar, explicar, expor como é que uma determinada ação ou um determinado processo dentro da empresa deve acontecer, deve evoluir, vamos dizer assim. E para isso você vai precisar ter alguns cuidados, observar alguns aspectos para conseguir escrever bem uma descrição de procedimento. A gente já viu alguns, você viu vários aí nos slides, mas eu queria destacar alguns pontos que eu acho que são mais relevantes. O primeiro ponto está relacionado com o uso do verbo no infinitivo, quando você está fazendo essa descrição, ou ainda no presente indicativo. Se eu estou falando, eu estou ensinando para alguém como fazer algo, eu não vou usar o verbo no passado. Então, se você observar as dicas que tem nos slides, para que você faça uma boa descrição de procedimentos, os verbos estão sempre no começo da dica e estão sempre no infinitivo. Enumerar, escrever, fazer, para orientar você como você deve proceder para conseguir fazer essa boa descrição de procedimentos. Além disso, outro aspecto importante, quando você estiver fazendo a descrição de um processo ou de uma ação que tem várias etapas, é a questão da numeração. É você conseguir especificar o que é que deve ser feito antes e depois. E aí isso fica claro quando você numera esses aspectos.
Então, se a primeira informação que você precisa, ou a primeira ação que você precisa realizar é, por exemplo, ligar o computador, parece bobo, mas não faz parte do processo, não é uma necessidade para que aquele processo ocorra, então você vai precisar numerar lá. Número 1, ligar o computador. E aí, em seguida, enumerando as demais ações que vão precisar ser realizadas para que você consiga realizar aquele procedimento. Além disso, em algumas situações, você vai ter, dentro de uma ação específica, outras ações que vão estar relacionadas com ela, desdobradas. Então, se você vai precisar ligar o computador, você precisa ligar o computador e você vai acessar que software, por exemplo. Então, você não precisa necessariamente abrir um novo capítulo já, um novo número. Você pode colocar uma subdivisão, 1.1, 1.2 e assim vai, desde que você observe o que você está fazendo. Além disso, você precisa ter atenção com a divisão desse processo que você está descrevendo. Se você vai ter para que uma determinada ação dentro da empresa ocorra, como por exemplo, fechar a folha de pagamento no final do mês, você vai ter que fazer várias ações, vários procedimentos. E esses procedimentos eles podem estar interligados ou não, né? Caso eles não tenham uma relação direta, você vai precisar abrir novos capítulos. E aí você tem que ter atenção com o que você está fazendo para que você consiga dividir bem esses capítulos de forma que cada procedimento ou cada ação tenha um começo, meio e um fim exposto dentro daquela descrição. Além disso, é importantíssimo você ter uma linguagem objetiva, clara e direta. Se você escrever uma frase numa descrição de procedimentos e ficar na dúvida se realmente a pessoa vai compreender o que você está querendo dizer, é sinal de que ela não está bem escrita, que você precisa rever a ordem dela de escrita. Então, sempre opte por utilizar a ordem direta. Por exemplo, para fechar a folha de final do mês, um dos procedimentos que você pode precisar fazer é ter que conferir a folha de ponto das pessoas. Então, você pode colocar lá, de forma direta, conferir a folha de ponto. É um procedimento, a frase está escrita em ordem direta e vai ser mais fácil para quem precisa fazer isso conseguir entender que é isso que tem que ser feito. Como todos os outros textos, torna-se até redundante eu dizer isso para você, mas é a mais pura verdade, então eu vou sempre falar isso para você quando a gente vai trabalhando em relação a textos. À medida que você for escrevendo, à medida que você for treinando, você vai ver que vai ficando mais fácil para você. E à medida que você for lendo sobre descrição de procedimentos, outras descrições, você vai começar a observar o que é que precisa ser colocado, ser posto. Outra dica que eu gostaria de dar com relação à descrição de procedimentos é que você pode fazer essa descrição no primeiro momento, depois você sai um pouquinho daquela situação textual, daquele texto, dá uma volta, pensa em outra coisa e relê o texto para ver se você não esqueceu detalhes que você pode incluir depois. Então, esse afastamento, vamos dizer assim, esse distanciamento do texto naquele momento que você está produzindo é importante para você arejar um pouco a tua cabeça e pensar se você não deixou algum detalhe de lado. Você pode ainda, por exemplo, envolver um colega que faz aquele mesmo procedimento que você, pedir para ele ler e verificar se ele acha que poderia colocar mais algo dentro daquela descrição. Então, essas duas dicas são importantes para quando você precisar realizar a descrição de um procedimento no teu ambiente organizacional. Resumo. Resumir é um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. O resumo é um texto que apresenta as ideias ou fatos essenciais desenvolvidos num outro texto, expondo-os de um modo abreviado e respeitando a ordem pelo qual surgem. Os resumos são ferramentas úteis ao estudo e à memorização de textos escritos. Além disso, textos falados também são passíveis de resumir. Anotações de ideias significativas ouvidas no decorrer de uma palestra, por exemplo, podem vir a constituir uma versão resumida de um texto oral. O texto do resumo deve ser conciso, claro e redigido de forma direta. Para produzir um resumo, selecionar as ideias ou fatos essenciais do texto original, substituir frases e enumerações do texto original por outras, tornando a expressão mais econômica. Manter o fio condutor do texto a resumir. Redigir o resumo em linguagem clara e concisa, respeitar a ordem pela qual as ideias ou fatos são apresentados no texto base e não exprimir opiniões pessoais. Eu vou tentar resumir para você o que é um resumo, né? A ideia da gente conseguir fazer um resumo é a gente pegar um outro texto base
que pode ser um texto escrito ou pode ser uma apresentação oral, como uma aula, por exemplo, e conseguir diminuir, vamos dizer assim, ou tornar aquelas informações principais mais claras num outro texto. Então, sempre que alguém pedir para você, eu preciso que você faça um resumo sobre determinado assunto, você vai precisar ler aquele texto ou ouvir aquela palestra, por exemplo, e retirar dali as principais informações que estão sendo postas, que estão sendo colocadas. Vai reunir essas informações num outro texto, que naturalmente tende a ser um texto menor. Para fazer um bom resumo, alguns aspectos precisam ser levados em consideração. A gente viu vários nos slides, mas eu vou destacar o que eu acho que é mais importante, porque a gente precisa se policiar para fazer isso na hora que a gente está fazendo um resumo. O primeiro ponto que eu queria destacar é a questão da gente não exprimir as nossas opiniões pessoais. Por quê? Esse não é o objetivo do resumo. Se a gente precisasse exprimir opiniões relativas àquele determinado assunto, a gente não estaria utilizando o resumo como uma construção textual, seria outra coisa. Então, sempre que a gente vai escrever no resumo, procure se ater às informações que estão postas ali no texto. As informações que você tem além do que está posto ali não interessam. O foco não é o resumo, então o foco é o que está ali no texto. Além disso, como nos outros tipos textuais, é importantíssimo quando você estiver escrevendo um resumo, utilizar uma linguagem clara, concisa, objetiva e direta. Ai, professora, quantas palavras, quanta coisa para fazer. De fato, são muitos aspectos que a gente precisa observar, mas são muito relevantes na hora de você conseguir escrever um bom resumo. Então, quanto mais claro você conseguir ser, ou seja, tornar a ideia comum, tornar uma ideia compreensível pelas pessoas, melhor vai ser o resumo. Quanto mais objetivo e direto, ou seja, quanto mais você for direto ao ponto e escrever as frases do resumo que você está fazendo na ordem direta da escrita, melhor vai ser para as pessoas compreenderem as ideias que tem ali. E além disso tem a questão da concisão. Se o foco do resumo é a gente conseguir reduzir o tamanho daquele texto para as principais ideias, então o ideal é que você consiga fazer isso utilizando a concisão, ou seja, tornar aquilo menor, mais compactado, vamos dizer assim, possível. Mais uma vez, a questão de escrever resumos é um exercício. A primeira vez que você escrever um resumo sobre um determinado assunto, você vai ver que você não vai conseguir reduzir aquele conteúdo tanto. Quando você for escrever uma nova vez, você vai ver que você já vai conseguir escrever de uma forma melhor. Então, procure utilizar os elementos que você tem no seu dia a dia, os livros, por exemplo, que você usa para estudar, para fazer resumos. Porque eles vão te ajudar no que você precisa estudar, já que você reduz a quantidade de material que você tem a ler e tem ali as principais ideias, então você vai conseguir ler isso mais rapidamente. E além disso, vão ajudar você a se acostumar a escrever resumos para quando você for desafiado no teu dia a dia, no ambiente organizacional, a escrever um resumo, você fazer isso da melhor forma possível. Bem, eu espero que você tenha adquirido novos conhecimentos nessa aula de hoje. Apesar de serem muitas informações, muitas construções textuais para você compreender como é que elas são feitas e colocar isso em prática na tua vida, mas são construções que são muito importantes para o teu dia a dia. Então, dê uma revisada, faça um resumo, um levantamento bibliográfico, um fichamento e caso você tenha alguma dúvida ainda, vai lá no fórum e coloca as suas dúvidas para que elas possam ser dirimidas pelos professores e também pelos teus colegas. Bons estudos!